Aleluia, glória a Deus, como o Senhor é bom e como o Senhor tem prazer em tocar em nossas vidas. Amém, igreja? Que bom. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso para ela. Fale, que bom que você está aqui. Glória a Deus por isso. Nessa noite eu quero falar com você a respeito de um tema muito importante e muito perigoso. Essa noite eu quero falar com você a respeito de divisão. Para você que anota o tema, gosta de escrever, o nosso título hoje é Divisão, o inimigo oculto que destrói propósitos. A divisão é algo que nós vemos na palavra de Deus trazendo muitos e muitos prejuízos. Mas não só na palavra de Deus, como também nas nossas vidas. O Senhor fala que uma casa dividida não subsiste. Uma casa onde há divisão, ela não pode prosperar. Um reino onde há divisão não pode encontrar o sucesso. Uma vida dividida, uma mente dividida, não consegue alcançar o seu propósito. Já quando nós lemos no Salmo 133, versículo 1, nós vemos como é agradável quando estamos em união. O Salmo fala da seguinte forma: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. Quando vivemos em união, nós podemos ver que o Senhor ordena a bênção. Quando você decide ir jantar na casa do irmão lá da igreja, e você vai lá, e dentro daquela conversa, de repente Deus vai movendo, vai fazendo algo, ali Ele ordena a bênção. Quando você decide sair da sua casa e vir aqui na igreja, cultuar ao Senhor junto com seus irmãos, aqui o Senhor ordena a bênção. Pois é agradável diante do Senhor que nós vivamos em união. Porém, quando a divisão impera, os propósitos podem ser destruídos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler um trecho desse Evangelho e nós vamos ver o que o Senhor fala a respeito da divisão. Nesse texto, que começa lá no versículo 22, fala assim: depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse: não será este o filho de Davi? Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém. Nós vamos ler até aqui. Quando nós seguimos esse texto, nós vemos que Jesus está falando a respeito daquela visão que os mestres da lei tinham em relação
aquilo que ele estava fazendo em relação àquilo que o Espírito Santo estava fazendo, e eles estavam blasfemando contra o próprio Espírito Santo, que Jesus estava expulsando aqueles demônios através do poder do Espírito Santo de Deus. Porém, os fariseus, aqueles mestres da lei, os escribas, eles, agarrados na sua tradição e no seu pensamento, eles estavam totalmente divididos da maneira que Jesus pensava, estavam apartados daquilo que Jesus fazia e como fazia. Eles não entendiam que o mover que Jesus fazia era pelo próprio Espírito Santo de Deus. E dessa forma eles acusavam Jesus de ele estar fazendo aqueles milagres e aquelas curas por Beelzebu, o príncipe dos infernos. Então Jesus, conhecendo o pensamento deles, fala: vocês não sabem de nada, inocentes. Então, quando nós olhamos para essa palavra, no decorrer dessa palavra, nós entendemos que Jesus está falando em relação ao poder do Espírito Santo e aquilo que ele estava fazendo. Mas eu quero me ater até esse versículo que nós lemos, aonde ele fala que uma casa dividida não subsistirá. Uma casa dividida, ela não pode prosperar, ela não pode caminhar, ela não pode ir para frente. Aonde a mentalidade de quem está na casa está dividida, jamais quem mora nessa casa jamais conseguirá construir algo sólido. Eu não sei se você já esteve numa casa dividida, ou perto, ou quem sabe um vizinho perto da sua casa que tem uma casa dividida. Mas eu conheço casas que são assim, aonde a gente escuta apenas palavrões, aonde nós escutamos apenas os pais amaldiçoando os filhos. Nós vemos aonde os filhos estão totalmente amaldiçoando os pais. Nós vemos que naquele lugar a bênção do Senhor parece que não está lá. Mas não porque o Senhor não deseja abençoar, mas sim porque a casa está dividida em relação ao pensamento que cada uma dessas pessoas que moram nessa casa tem em relação ao que a palavra do Senhor mesmo ensina. Quando a nossa mente está dividida em relação àquilo que a palavra de Deus fala, nós vamos olhar para certas circunstâncias que acontecem dentro do reino de Deus, e nós poderemos até ficar bravos, ficar nervosos, queremos sair dessa presença, queremos sair desse lugar de bênção aonde a união faz a força. Eu acho que existia até um slogan que era assim: a união faz a força. Depois de um tempo alguém falou: a união faz açúcar. Quando nós olhamos e vemos que a mensagem que está implícita aqui nesse texto, até onde nós lemos, é Jesus sendo enviado para o Pai, manifestando o poder de Deus através do Espírito Santo, nós podemos ver que o Senhor, Ele já tem todas as coisas no seu controle. Porém, se eu e você estamos divididos no nosso pensamento, nós sempre vamos estar fora do controle do Senhor. Sempre vamos estar fora do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje não é difícil nós encontrarmos famílias divididas. Hoje não é difícil nós encontrarmos casais divididos em relação a como cuidar das suas finanças. Uns querem cuidar assim, outros querem cuidar assado. Uns querem economizar e outros querem gastar demais. Nós vemos pais divididos em como cuidar dos filhos. Não, nós devemos ser mais rígidos. Não, nós devemos ser menos rígidos. Nós vemos empresas que passam por sucessão, e nessa sucessão, por não haver o mesmo pensamento, mas haver um pensamento dividido, empresas que acabam indo à falência por simplesmente o pensamento daqueles que estão nessas empresas e que estão sucedendo aqueles que eram líderes, por esses pensamentos estarem divididos. E
a empresa vai à falência. Infelizmente, nós vemos igrejas causando escândalos por pensamentos divididos. E se nós olhamos hoje para a mídia, para as redes sociais, é muito fácil nós olharmos lá para o Fuxico Gospel e ver as novidades que estão acontecendo por aí. Igrejas que foram divididas por formas de pensar e que hoje acabam sendo escândalos. A divisão é um inimigo que, se nós não prestarmos atenção, a divisão é um inimigo, se nós não tivermos cuidado, ela entra sorrateiramente e pode destruir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sempre que nós estivermos divididos, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Quem sabe você já tenha ouvido alguns testemunhos. Por exemplo, um jovem que se converte ao Evangelho, tem uma experiência impactante com o Espírito Santo, é tocado na primeira noite que ele está ali na presença de Deus. Ele senta no banco, o Espírito Santo vem sobre ele e ele sente aquele amor incondicional que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E ele sai daquele lugar, daquele ambiente, ele vai para sua casa. E quem sabe esse jovem ganhou uma Bíblia naquele lugar, naquela igreja, e ele vai para sua casa. E quando ele chega na sua casa, o pai e a mãe dele olham para aquela Bíblia e falam assim: ei, o que você tem nas suas mãos? E ele mostra, feliz pelaquela experiência que teve: eu tenho uma Bíblia, pai, mãe. E naquele exato momento, a face do pai, a face da mãe se transformam e se indignam com esse jovem, e ficam bravos com esse jovem, e falam para ele: o que você fez? Por que você fez isso? Por que você entregou a sua vida para esse Jesus? Você não sabe que nós somos dessa religião, desse caminho? E eles pegam aquela Bíblia e rasgam, e jogam fora, e falam para o jovem: a partir de hoje, você morreu para mim. Porque simplesmente eles estavam com um pensamento dividido, um pensamento em tradições, um pensamento na religião, um pensamento não no propósito que o Senhor tinha para a vida daquele jovem. Se eu parar para perguntar para você, você vai com certeza ter um ou dois testemunhos de alguém que já passou por isso e já viveu por isso. Não é nada fácil o sentimento de rejeição, o sentimento de abandono, o sentimento de estou dividido do amor daqueles que eu mais esperava. Quem sabe você já passou por isso. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já passamos por fases, situações em que a divisão operou em nossa vida. E quando isso acontece, nós precisamos olhar para a graça que nós encontramos no nosso Senhor Jesus. Porque só nele nós encontramos aquele amor incondicional que nos liga ao Pai. A palavra do Senhor fala que Ele é um com Deus. E se nós estamos nele, nós somos um com Ele. Ele se fez pecado para que nós fôssemos perdoados. E dessa forma, Ele fez um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos estar conectados, ligados, não mais divididos entre
o Pai e o nosso pecado. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Ele perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ei, Ele perdoou o nosso pecado na cruz do Calvário e nos ligou novamente ao Pai. E nós não estamos mais divididos. Sabe, meu irmão, minha irmã, há algo tão precioso nessa unidade que o Senhor Jesus promove em nossas vidas com o Pai. Porém, esse inimigo tão sorrateiro, que nós podemos chamar de divisão, ele quer fazer com que eu e você venhamos perder o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantas pessoas ficam brabas porque de repente o pastor da igreja trouxe uma visão que a pessoa lá não concorda, a pessoa lá não pensa da mesma maneira que o pastor. Mas deixa eu falar, o pastor não pensa, o pastor ouve de Deus e obedece. E quando você se rebela ou quando você não aceita aquela visão, você está dividido entre o seu pensamento e a direção de Deus, por exemplo, para uma igreja, para um ministério. A divisão é algo que faz com que possamos cair num buraco muito profundo, aonde nesse buraco nós vamos passar muitas dificuldades para poder sair lá do fundo. Quando você começar a perceber que o seu pensamento não está se alinhando com a palavra do Senhor, você precisa rapidamente correr a um lugar de arrependimento e de devoção ao nosso Pai e falar: Senhor, eu não sei que pensamento é esse que vem na minha cabeça, mas eu não quero pensar dessa forma. Porque tem pensamentos, se você for parar para pensar, que foram introjetados, plantados aí dentro de você, que fazem com que você sinta e haja de maneiras que não são de acordo com a palavra de Deus. Existem pensamentos que vão te levar a um lugar de maldição, a um lugar de uma colheita não agradável para a sua vida. Nós olhamos que Jesus foi enviado Jesus foi enviado pelo Pai para manifestar o reino de Deus. Nós vemos lá em Gálatas 4, quero ler esse trecho com vocês. Olha só o que fala lá. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, diga assim: eu sou filho. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro de Deus. Um pensamento dividido não vai acreditar nessa verdade. Mas a verdade é que todos aqueles que confessaram com sua boca que Jesus é o Senhor e que creram em seu coração, o Pai deu o direito deles se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus, que receberam o Espírito Santo, o mesmo Espírito que operava através de Jesus, está aí dentro de você. Amém, glória a Deus. Posso ouvir um amém por isso? Por favor.
Amém, glória a Deus. Então, quando nós entendemos tudo isso, que essa adoção como filhos fez com que aquela divisão que havia em nossas vidas acabasse, eu e você precisamos agora andar nessa novidade de vida, andar de forma que, entendendo que Cristo abriu esse novo caminho para mim e para você. Dessa forma nós podemos derrotar a divisão vivendo em unidade com os irmãos. Cada vez que eu estou em unidade com os meus irmãos, você está derrotando a divisão em sua vida. Você pode resistir à divisão unindo os seus pensamentos com a verdade da palavra de Deus, Romanos 12, 2. Você pode pensar de acordo com a visão de Deus, a visão que Deus deu para o seu pastor, para o seu líder, a visão que Deus deu dentro da sua casa, a direção que Deus deu para você e toda a sua família. Você pode pensar dessa forma e cortar de vez qualquer divisão que haja, que tente se alojar dentro da sua casa. Sabem, Abacuque fala a respeito disso. Abacuque 1, permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Quando você sabe, conhece a visão e caminha de acordo com essa visão, a visão que Deus implantou ali, toda a divisão, ela se rompe, ela é extirpada do nosso meio, e assim nós podemos viver em novidade de vida, unidos a Cristo, vendo a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, e vendo o Senhor ordenar a bênção sobre cada um de nós. Agora imagine, irmão, eu e você vivendo em total unidade e em total união. Nós vemos que pastores dessa cidade resolveram andar juntos, resolveram caminhar juntos, pastores de várias denominações, e nós vemos o que Deus está fazendo nessa cidade. Pastores que vêm de fora, pastores que vieram de Cuba para cá e foram impactados com o ambiente espiritual que existe nessa cidade. Missionários sendo enviados. Nós vemos na palavra do Senhor, quando Neemias reuniu o povo e conseguiu edificar as ruínas daquela cidade. Nós vemos que quando juntos nós estamos unidos no mesmo pensamento e no mesmo propósito, nós podemos realizar coisas incríveis para o Senhor. Eu e você juntos, caminhando no mesmo propósito, naquilo que o Senhor colocou de visão para essa igreja, para essa casa, nós podemos caminhar na novidade de vida que o Senhor tem para nós. Nós somos chamados para esse lugar. Nós somos chamados para um lugar aonde, quem sabe ainda nós não vemos, mas não é porque não estamos vendo que já não aconteceu. Eu tive uma experiência que foi assim. Eu peguei uma carona esses dias atrás aí, e o rapaz me levou lá na oração de quarta-feira dos pastores, lá na mesa onde os pastores têm se derramado em oração e compartilhado seu coração e sua vivência. E esse jovem, esse rapaz que me levou até lá, eu conheço ele faz anos, e ele estava me lembrando lá de trás, que como nós oramos, eu conheço ele faz uns 20 anos já. E aí, ele estava me lembrando
o quanto nós orávamos por a união das igrejas, a união dos pastores. E como ele se afastou por algum tempo desse mover, ele não sabia o que estava acontecendo. E ele foi falando e lembrando, nossa, a gente orava para que os pastores andassem junto, para que os pastores orassem junto, para que os pastores da cidade fizessem algumas coisas juntos, fizessem movimentos, cultos, seminários, tudo aquilo que está acontecendo agora. E ele falando, como a gente orou, mas por que não aconteceu? O que houve de errado? E ele me levando naquele lugar lá, que estava acontecendo tudo isso. E aí quando a gente parou lá na frente, ele me deu tchau, eu falei, não, espera aí, antes de você ir embora, entra aqui, vem e veja. E ele chegou naquele lugar, e ele olhou lá, e ele começou a ver, nossa, mas olá o pastor tal, olá o pastor tal, olá o pastor tal. E ele falou para mim, o que está acontecendo aqui, Márcio? E eu falei para ele assim, resposta de oração. Resposta de oração. 20 anos atrás, resposta de oração. E quem sabe, meu irmão e minha irmã, hoje você está orando por algo que você não está vendo aqui hoje acontecendo. Mas eu quero te dizer, Deus responde orações. Deus responde orações, porque assim a palavra dele fala, assim a palavra dele ensina, e assim a palavra dele diz que ele responde orações, e que ele não está com o ouvido tapado para que não ouça. E nós sendo maus, se o nosso filho nos pede pão, nós vamos dar uma cobra para ele? Vamos dar uma pedra para ele? Sim ou não? Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará a vocês aquilo que Ele tem preparado para cada um de vocês. O nosso Deus é um Deus tremendo. Vai haver um tempo, vai haver um processo, vai ter que haver um tratamento em nossos corações para nos alinharmos com tudo isso. Mas se não desistirmos e perseverarmos e sermos daqueles que não retrocedem, mas caminham firmes para o alvo, nós veremos, se não aqui na glória, mas nós veremos, porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus que faz, e agindo Ele, ninguém impedirá. Se coloque em pé, feche seus olhos, comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que você ouviu aqui. Quem sabe hoje a divisão queria apartar você do propósito que o Senhor Deus tem para a sua vida. Quem sabe hoje você estava caminhando para um lugar que o Senhor não chamou você para estar. Sabe, hoje o Senhor está nos chamando a derrotar qualquer divisão que nos afaste dos seus propósitos, para vivermos em unidade com o que Ele está fazendo. Não importa o tamanho da divisão que exista, o reino de Deus que é chegado, e graças a esse reino podemos viver em unidade. O reino de Deus é chegado. E graças a isso nós podemos dizer, Abba, Pai. Nós somos casa e nós somos templo do Espírito Santo. E quem sabe nessa noite a divisão estava no seu coração, não na casa física, mas na casa espiritual. E os teus pensamentos estavam pensamentos divididos entre a palavra de Deus e o que você acredita. Se esses pensamentos não forem
de acordo com a palavra de Deus, nós vamos colher aquilo que nós acreditamos. Mas se for de acordo com a palavra de Deus, nós vamos colher aquilo que a palavra de Deus diz. Porque ela não mente, porque ela é real, porque ela é poderosa em seus efeitos. A palavra de Deus é o que nos sustém e o que nos faz estarmos alinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, eu convido você a orar ao Senhor e perguntar para Ele: Espírito de Deus, eu sou tua casa, eu sou tua morada. Será que há uma divisão no meu pensamento em relação à missão, em relação ao propósito que o Senhor tem para a minha vida, em relação à visão que o Senhor colocou para mim e para essa casa? Será que eu estou dentro dessa visão, ou será que ainda eu não me alinhei com essa visão e eu preciso trazer o meu pensamento para dentro dessa visão? Quem sabe nessa noite você reconhece que por ter andado em divisão, você andou longe dos caminhos do Senhor. Quem sabe nessa noite você possa pensar assim: eu ainda não tenho certeza se eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu não tenho certeza se eu fui adotado ainda pelo Senhor. E ainda há essa divisão no teu coração. Enquanto você ora e pergunta tudo isso ao Senhor, a música vai tocar aqui e depois nós vamos orar juntos, para de uma vez por todas vencer esse inimigo da divisão e andarmos juntos em unidade como igreja e família em Cristo, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma.
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Aleluia. Senhor, que possamos não esperar mais a divisão fazer morada em nossas vidas, mas sim, Pai, hoje se unir a Cristo e ao seu reino e viver em unidade com os irmãos da fé. Que hoje, Senhor, essa decisão seja em cada um de nós, Pai, que quando nos reunirmos, que seja o mesmo Espírito e que todos estejamos na mesma unidade de adorar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor. Que quando entrarmos aqui, Senhor, que possamos entrar, Senhor, com esse mesmo coração de cultuar ao Senhor, não se importando com mais nada, mas com a mesma mente e o mesmo coração. Pai, tira toda a divisão do nosso meio, no nome de Jesus. No nome de Jesus, toda divisão em famílias, toda divisão de pai e filhos, toda divisão entre casais, toda divisão entre líderes, entre pastores, entre membros da igreja, no nome de Jesus nós declaramos a partir de agora um tempo de unidade, um tempo de união, um tempo onde viveremos os propósitos de Deus para essa casa, onde andaremos em unidade com a visão que o Senhor tem dado para o nosso pastor, e assim, Senhor, manifestaremos o reino de Deus nessa terra, nessa cidade, nas nossas casas, nas nossas vidas, por onde andarmos. Um só Espírito, uma só maneira de pensar, glorificando o Teu reino, glorificando o Teu nome, e por fim, dando honra e louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, e você, igreja, diz amém, amém. Uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, aleluia.